Então, a ansiedade, ela não tem fase para se manifestar, e ela se manifesta devido às mudanças drásticas no ambiente, no comportamento. E o que está acontecendo ultimamente, gente? Estamos tendo mudanças drásticas nas atividades, no comportamento, nos relacionamentos. Imagina que há 2 anos atrás, qual que era a rotina de uma criança? Criança tem rotina? Tem. A criança acorda, a criança toma o café da manhã, a mãe vai lá, troca, veste, dá comidinha para a criança, leva a criança para a escola, coloca o lanchinho na bolsa, ela vai para a escola, ela se interage, ela conversa com outras crianças, ela tem atividades, enfim, ela tem um mundo sociável ali dentro muito amplo quando ela está na escola. E o que acontece quando começou a pandemia? As crianças não podem mais ir para a escola. Agora está voltando, né? Mas vamos pegar tudo que aconteceu, vamos buscar o início, a raiz de tudo isso. Por que está acontecendo isso? Gente, tem um dado estatístico que é realmente assustador. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a ansiedade atinge 9% da população brasileira e em pacientes mais jovens vem aumentando. Cerca de 10% de todas as crianças, gente, imagina, 10% de todas as crianças e adolescentes terão ou têm algum tipo de ansiedade, de acordo com uma pesquisa desenvolvida por ninguém mais, ninguém menos que Fernando Asbar. É um professor psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP. A USP está falando isso. Então, olha como isso é impressionante. E o que está gerando isso é tudo essa incerteza. Imagina, crianças lá no ensino, coloca ele no ensino fundamental, na primeira infância, no jardim, sem a convivência, os adolescentes com aquelas pessoas, com uma rotina totalmente diferente, e tendo muitas vezes que estar dentro de suas casas fazendo o quê? Os pais precisam trabalhar, muitas vezes trabalham em home office, mas estão trabalhando. Muitas vezes não conseguem dar a atenção necessária para as crianças. Na escola, ela tinha atenção, presta atenção. Ela tinha atenção na escola, ela tinha atenção das crianças, dos amigos, ela tinha o ciclo dela. De repente, não vai mais para a escola, fica na sua casa. Vou ter a atenção do meu pai e da minha mãe. O pai e a mãe precisam trabalhar, não dão atenção. O que essa criança faz? Quem tem criança aí? Comenta. Vai ficar na frente do computador, do celular. Quem tem criança aí sabe que criança hoje em dia ama um celular, ama joguinhos, né? E isso acaba gerando ansiedade, gente. Essa quantidade de informações que as redes sociais trazem, essa quantidade de informações que temos hoje em dia, muito dispersas, as crianças começam a absorver isso com uma facilidade, isso gera ansiedade, é muita informação. O que a ansiedade é? É o excesso de informação. Você não consegue mais parar e focar no seu momento. Imagina para uma criança. Se para um adulto já é difícil fazer isso, imagina como que é para uma criança controlar isso. Então é muito mais difícil. Então a criança começa a desenvolver toda essa ansiedade, começa a se sentir mais excluída, mais sozinha, e aí começa todos aqueles sintomas. A criança começa a ficar hiperativa, os pais começam a brigar mais com a criança começa a ficar doente, a criança começa a sofrer. E aí, beleza, depois de um tempo, né, alguém pode estar falando, graças a Deus isso está passando, e as crianças já estão voltando para sua escola, e vai tudo voltar ao normal. Será que vai voltar ao normal mesmo, gente? Será? Quando agora está na escola, tem todas as regras, tem que ficar longe do coleguinha, tem que passar álcool gel. Será que as atividades, será que o contato com outras crianças, o contato, o desenvolvimento dessas crianças vão ser o mesmo? Essas crianças vão ser muito mais propensas a serem serem adultos e jovens muito mais ansiosos. Pode até, muita gente vai falar, nossa, Fabrício, mas eu acho que eles vão ficar mais preparados, porque eles tiveram que passar por tudo isso. Sim, eles podem até estar mais preparados emocionalmente, ter algumas outras experiências diferentes que outras crianças, que nós, por exemplo, não passamos por uma pandemia quando criança. A gente não sabe como isso poderia ter nos afetado. E com certeza isso, de uma certa forma, vai interferir na fase adulta dessa pessoa. Então essa criança precisa de apoio nessa fase. Então, se a gente descobriu, então, que a criança que está em casa está sofrendo de ansiedade devido à mudança de rotina, devido à falta de contato, muitas vezes a interação, como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode fazer? Como a gente pode ajudar as crianças? Será que essas técnicas, a hipnoterapia, a meditação, vai ajudar uma criança? Já pensou em colocar uma criança para meditar? Quem tem filho aqui coloca. Você acha que seu filho meditaria? Mas imagina você tentando colocar o seu filho hiperativo que corre pela casa, que
está muitas vezes ansioso, preso ali, tenta colocar ele para meditar. Você acha que vai funcionar? Gente, para quem não conhece, olha só que interessante. Uma das maneiras de você ensinar, né, ajudar a criança a ela encontrar uma tranquilidade, focar, é fazer ela se distrair. Existe um filme da Pixar, acho que é, se eu está errado, não sei, acho que é Pixar, que chama Divertidamente. Não sei se vocês já assistiram, se vocês já levaram as crianças de vocês para assistirem, se elas já assistiram, mas enfim, é um filminho que mostra como a nossa mente funciona, como os sentimentos funcionam. E além de ser entretenimento, você ensina a criança que existem regiões que são responsáveis por emoções. Então, esses tipos de filme, esses tipos de desenhos interativos e educativos ajudam muito no desenvolvimento da criança. É sempre tentar manter essa criança o mais próximo, é acolher essa criança da melhor maneira, é acolher esse adolescente. O adolescente ele já vai estar num mundo mais social, mais virtual, é mais complicado de você abraçar ele e trazer. Mas uma criança, sim. O adolescente, eu vou explicar como vocês vão fazer ainda. Calma, vamos falar da criança. Então, a criança, você traz ela para perto, você dá o carinho, você dá a atenção que ela precisa, coloque regras, faça ela ter algum tipo de rotina dentro de casa. Toda vez que você estipula uma rotina para uma criança, ela tende a funcionar mais fácil. É porque é como se fosse uma engrenagem quando você coloca óleo, quando coloca lubrificação. Quando você coloca lubrificação, ela consegue fluir mais facilmente. E é interessante que a criança é dessa maneira. Quando você coloca, como eu posso dizer, rotinas para ela se acostuma com aquela rotina e vai fluindo 1000 vezes mais. Fica muito mais fácil para essa criança ter aquele equilíbrio, não ficar tão ansiosa, não ficar tão, muitas vezes, sentindo sozinha, assim, com saudade. E aí tem os coleguinhas que hoje em dia tem internet, então dá para fazer chamadas, mas enfim, é fazer a criança sentir pertencente ao ambiente. Todo ser humano gosta de pertencer, gente. Então, se você consegue fazer uma criança pertencer ao local, fechou. É o que ela mais precisa. Muita gente chega assim na clínica para mim, gente, é interessante, vou contar uma história para vocês aqui. Vamos lá. Uma vez eu estava na clínica e chegou uma mulher com uma criança. Não estava nem agendado, estava saindo da clínica e ela entrou. Falou assim: você tem de criança? Aí eu olhei e falei assim: olha, atendo. Ela, então, eu vi que você trabalha, né, com hipnose e tal. Como que é com criança? Você vai lá e comandar a criança e falar para ela ficar quieta e ela vai ficar quieta? Você vai falar para ela não ser mais arteira, ou para ela recolher os brinquedos e ela vai fazer isso? Eu falei, não, se fosse assim seria muito fácil, né? A criança, ela já vive em hipnose, eu falei para ela. Ela está num mundo muito lúdico. Eu não preciso ficar dando sugestões diretas. Eu posso, através do lúdico dela, usar isso daí, o mundo dela, para ela conseguir entender os processos que ela precisa passar, que muitas vezes estão impedindo ela, deixando ela ansiosa. No caso, ela tinha uma falta de concentração. Ela não conseguia se concentrar na escola, né? Vamos dizer que ela tinha o famoso TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, a criança não consegue se concentrar, não consegue se focar, fica ligada no 220. E aí, beleza, né? Fechou. Aí eu expliquei para a mãe como funcionaria essa terapia. Aí a mãe olhou e falou, interessante. Essa eu quero ver, você hipnotizar essa criança. Quero ver você fazer essa criança ficar quieta. E ela falou que a criança era muito agitada, realmente. Aí eu falei, tá bom, mãe, então vamos fazer o seguinte. Em vez de hipnotizar a criança, eu comecei a fazer um processo com a mãe. Por quê? Porque a criança espelha muito quem? Quem é a autoridade para a criança? É você ou a mãe dela? É a mãe. Então, tudo que a criança faz, ela espelha de vocês. Por isso, muitas vezes, a criança ansiosa, porque muitas vezes ela reflete a ansiedade dos pais. Tem que investigar tudo isso. Então, eu comecei a fazer um processo na mãe, a mãe começou a ficar mais relaxada, ali na terapia, conseguiu conversar mais com a criança, se soltar mais, fizemos umas brincadeiras. E aí, a mãe gostou bastante, eu comecei a fazer o processo com a criança. E aí, no processo com a criança, eu falei para ela contar uma historinha, contei uma historinha para ela, e aí a gente colocou as duas historinhas juntas, e eu usei uma metáfora para ressignificar isso. E a mãe falou, nossa, que incrível, é tão simples, parece que você estava brincando com ela. Eu falei, sim, a criança ela já está em estado de hipnose, ela já vive em outro mundo. A imaginação dela já é fértil. Você pede para uma criança imaginar um dragão, ela não vai ter filtro para imaginar um dragão. Você pede para uma criança imaginar qualquer coisa, ela imagina. Qual que é o poder? Qual que é a ferramenta que a gente trabalha dentro da hipnoterapia, dentro da meditação? É a imaginação. Então, quando a criança já está no processo imaginativo, é muito fácil ela ter resultados e é muito gostoso. E aí essa criança fez mais umas 5, 6 sessões, e
E a mãe falou, cara, impressionante. Ele parou de fazer xixi na cama, ele parou de ter pesadelo, ele está dormindo muito melhor, ele não está mais brigando com os coleguinhas. Isso fazem alguns anos atrás, ainda estava aberta a escola, então ele ia na escola, ele estava indo na escola e ele conseguiu passar de ano. Olha que interessante. E eu falei para ela, falei, então, mãe, agora a partir desse momento é importante que você continue trabalhando com o seu filho. E aí eu passei essa técnica, eu vou explicar para vocês, que é a Sleep Talking. Então ela ficou ali naquele processo, entendeu o processo da criança, entendeu como trabalhar com a criança, e através disso ela conseguiu trazer o filho dela, criar aquele estado que ela desejava no filho dela. Então é muito importante olhar que além da rotina que a criança já está totalmente diferente, ela vai ter o reflexo dos pais dela, se são pais ansiosos, se são pais hiper preocupados, se são pais que vivem discutindo. Gente, a criança, ela não tem filtro, né? Lembra que a criança é uma caixinha, é como se fosse pegar uma pendrive hoje em dia, eu ia falar um CD virgem, mas vamos falar um pendrive virgem, enfim, um HD virgem que seja, totalmente vazio. Então, tudo que você coloca dentro é muito fácil de aceitar. Então, a criança, ela capta tudo em volta, ela capta o comportamento dos adultos, ela capta o comportamento de outras crianças, ela capta o que ela assiste. Então, é muito por isso que eu falei para vocês, mostrem para os filhos de vocês filmes que sejam criativos, insiram ele no contexto, tratem eles com respeito, com carinho, dê atenção necessária para eles, insiram eles, façam eles se sentirem pertencentes, que pertencer é o principal fator. Todo ser humano precisa se sentir pertencente, porque se ele não se sente pertencente, ele se sente excluído. Quando ele se sente excluído, automaticamente ele não tem lugar dele, ele não se sente completo. Então, o que está faltando dentro dele, ele completa com a ansiedade, ele fica ansioso, ele fica buscando algo que não tem dentro dele. E com a criança é a mesma coisa. Então, quando você percebe que uma criança, sempre quando eu vou atender uma criança, ou que percebo que tem uma criança ansiosa, procura ver como está a rotina dela, como está a relação com os pais, como os pais estão se relacionando. A criança é preciso para a gente trabalhar com a criança, pegar também um adulto. Então, é o adulto e a criança, é um binômio. A criança, até os 18 anos dela, ela ainda é um binômio. Ela precisa ainda do pai e da mãe. A base do comportamento dela é os pais. E mesmo depois, né? Isso daí a gente vai estudar em constelação e tudo mais, que na verdade esse vínculo é eterno, é inquebrável, mas até os 18 anos não tem como desgrudar isso de jeito nenhum. Uma coisa tem relação íntima com a outra. Então, é preciso sempre que a gente for trabalhar com as crianças, trabalhar também os pais. Se não trabalhar os pais, não tem como as crianças. Crianças ansiosas, pais ansiosos. Pais ansiosos, crianças ansiosas. Tinha um slogan em algum lugar que falava isso. Não lembro onde, quando eu lembrar eu falo. Voltando a falar das crianças, então, são mais demoras. Vamos entrar. O que é esse Sleep Talk, então, Fabrício? O Sleep Talk nada mais é que sugestões que você vai dar para o seu filho. Fabrício, sugestão. Você está brincando? Você acha que aquela criança não obedece mais ninguém? Eu vou ficar dando sugestão, mandando ele fazer as coisas? Você tá doido? Gente, é sugestão sim, mas é sugestão com o subconsciente. O que significa sleep? Dormindo. E tal, falando, dormindo. Falando com a criança enquanto a criança dorme. Ah, tá. Então você está falando que eu vou ficar falando com meu filho enquanto ele dorme. Sim. E está falando que vai funcionar? Sim. Falando que é mágica? Não. Funciona. Faz funciona. Vou explicar para vocês um pouquinho como funciona. Os primeiros 5 minutos antes do seu filho, quando seu filho está adormecendo, ele está num período de sono ali, onde as ondas alfa estão altamente elevadas, que é entre o alfa e o delta. Existem várias ondas cerebrais, eu vou falar sobre ondas cerebrais aqui para vocês, não é o intuito ficar ensinando neurofisiologia para vocês. Mas vamos lá, existem ondas cerebrais. Essas ondas cerebrais, quando você está próximo ao sono, você está entrando, existem vários níveis de sono também, está entrando no sono, você está em delta, que é a onda que a gente usa, delta não, desculpa, gente, onda teta, que é a teta que a gente usa no estado de hipnose. A hipnose é feita no estado de onda teta. E a onda teta ela é responsável, a nossa mente fica mais sugestionável, vamos dizer assim. Então, quando a criança está quase dormindo, não está dormindo, ela está quase dormindo, que é os primeiros momentos, ela entra nessas ondas. E aí você vai começar a falar, que são os primeiros 5 minutos. Fazer sugestões com ela, sugestões como no presente, como papai e mamãe te amam, papai e mamãe está aqui.
fazer duas, três sugestões. Você é uma criança calma e tranquila. Você é uma criança falando baixinho, mas bem baixinho enquanto ela está ali. Quando ela está nesse período refratário de sono. Depois que ela entrou no sono REM, que é o rápido movimento dos olhos, que é o sono profundo, aí não adianta mais a sugestão. Entendeu? Você vai dando essas sugestões de ternura, de amor, de carinho para a criança durante 5 minutos. Então, você vai fazer, por exemplo, você pode pegar lá uma criança, né? E eu vou passar até um modelinho aqui para vocês de um script, gente. Você pode chegar para o seu filho e falar assim: filho, aqui é mamãe e papai. Mamãe ama você, papai ama você. Nós todos amamos você. Você é tão amável, adorável. Hoje é um dia alegre. Simples. Uma sugestãozinha dessa, bem simples. Tem umas que são bem menorzinha, né? Eu quero que você saiba que estou orgulhoso de ter você como filho. Parece frases pequenas, parece frases bestas, mas esse tipo de frase, gente, tem um impacto tão grande na vida do filho, porque a criança se sente pertencente, ela se sente amada, ela se sente tranquila. Relatos do Sleep Talking dizem que muitas crianças deixaram de fazer xixi na cama. Eu tive o relato, lembra que eu falei na clínica? Depois da terapia, a criança melhorou, não fazia mais xixi na cama, estava dormindo sem aquela agitação durante o sono. E depois ela continuou fazendo o Sleep Talking. E essas frases são frases simples, tem vários tipos de frase que você pode fazer para a criança, sugestionando a criança, para ajudar a criança a se sentir mais amada. Com certeza diminui a ansiedade da criança, diminui toda essa dificuldade da criança de se adaptar com as mudanças que ocorrem no dia a dia dela, né? Então, gente, olha só como essa técnica é interessante. Fazendo isso por 21 dias, 21 dias, você consegue ter resultados incríveis com a criança. Aí tem muito mais coisa do Sleep Talk, né, gente? Existe uma questão de palavras e várias frases que você pode usar. Se vocês quiserem, depois eu posso até mandar algum estudo científico para vocês falando sobre isso. Tem aqui, gente, desde 1974, eles estão trabalhando com essas questões. Quem está trabalhando, gente? O Seguro Felicidade, que é o Golden Process. É um órgão americano que está estudando essas gestões de mente em crianças desde 1974. E aí tem todo o sistema, né? São vários profissionais qualificados que criaram esse método. Entre eles tem a hipnoterapia, aconselhamento, psicoeducação, psiconutrição, treinamento, sistema de avaliação, é muita coisa, muita gente trabalhando através desse grupo para trazer essa solução para as crianças. Tem muito resultado, gente. É muito legal mesmo. Gente, assim como o processo da auto-hipnose, o processo do Sleep Talking sempre tem que ser feito sugestões no presentes, né? O Sleep Talking a gente faz para criança. E a auto-hipnose a gente faz pra gente. Então a gente se autossugestiona, sempre no presente. Me sentindo cada dia mais feliz, me sentindo cada dia mais alegre. A ansiedade é algo que não me preocupa mais. Não é tão simples assim, né, gente? Mas essas frases são algumas frases de auto-hipnose. E não pense que a auto-hipnose, gente, é preciso fazer só guiada, não. Dá para você fazer sozinho também. Vocês vão aprender o processo. Gente, então é isso, né? Falei sobre Sleep Talk, falei sobre a ansiedade infanto-juvenil. A ansiedade está crescendo aí entre as crianças e os jovens, gente. Como que a gente faz com os jovens? Porque os jovens também, né? A partir de uma certa idade, será que adianta fazer isso? Será que essa técnica do Sleep Talk adianta? Aí é preciso já a pessoa seguir um tratamento, né? Fazer um acompanhamento. E aí a criança, aí o adulto, no caso, aí já o adolescente, né? Ele já tem consciência, ele já consegue fazer os processos, ele já consegue utilizar a meditação, consegue utilizar as ferramentas, as técnicas que a gente ensina. E são técnicas tão simples, né, gente? Tão simples de utilizar. Vocês podem perceber que menos de 5 minutos aí durante a manhã, vocês já fizeram uma técnica e beleza. Tá pago aquele dia. Vocês podem perceber que durante o dia, gente, a gente está recebendo aí algumas mensagens das pessoas dizendo, nossa, tá diferente. Nossa, tá bem melhor, tô sentindo mais relaxado, tô sentindo mais calmo. Então funciona. Essas técnicas todas que a gente traz aqui são técnicas que realmente funcionam. São técnicas que realmente fazem a diferença. Basta vocês
seguirem, tá bom? Vamos fazer uma meditação, gente? Sempre bom fazer uma técnica, tanto de manhã quanto à tarde. Nesse momento, eu quero que você feche os olhos. Muitas vezes a gente precisa entregar as preocupações, confiar que tudo vai dar certo, vai fluir, que tudo vai terminar bem. Que apesar dessa mudança que está ocorrendo no mundo, dessa transformação, dessa dificuldade hoje em dia que todos nós temos, que estamos passando, essa questão de insegurança devido a essa pandemia, a todo esse cenário que está acontecendo, muitas vezes a dificuldade familiar com os filhos, é confiar que tudo isso vai sim passar, que isso tudo vai, a gente vai esperar tudo isso da melhor maneira possível, aceitar que nem tudo saiu da maneira que a gente quer, e que amanhã é um outro dia, e como a gente tem a certeza que o sol vai nascer amanhã, e agradecer e ser grato por ele nascer e por ele se pôr todo dia. Para a gente poder chegar no final do dia e poder rever todas as nossas limitações, tudo que a gente pode desenvolver, tudo que a gente pode aprender com o dia, agradecer pelo aprendizado. A melhor maneira da gente se sentir bem, se sentir livre, se sentir feliz é você tendo gratidão. A gratidão é o principal combustível que nos move. E eu tenho falado isso hoje na live da manhã. Agora feche seus olhos, mantenha seus olhos fechados e sinta a sua respiração. Quero que quando você está com os olhos fechados, eu quero que você pegue seus dedos, 2, 3 dedos, comece a dar alguns toquinhos na sua testa. E com os olhos fechados, só mantenha seus olhos fechados e dando alguns toquinhos. Puxa o ar, solta. Toquinho bem de leve na sua testa. Puxa o ar. Solta no dobro do tempo. Vai sentindo enquanto faz esse exercício que sua respiração vai se tornando essencial. Os pensamentos começam a ficar longe. Você começa a se focar no momento presente, na sua respiração. Sinta seu corpo relaxando, como se algo estivesse saindo, como se algum peso estivesse ficando para trás. Quando solta o ar, vai sentindo a sensação de alívio, como se fosse descendo todo aquele peso. Agradeça pelo seu dia, pelas suas experiências. Agradeça por você estar bem, você estar feliz, você estar saudável. Agradeça pelo seu filho, pela sua filha. Agradeça por essa técnica que você aprendeu hoje, que vai poder ajudar muitas crianças, vai poder muitas vezes ajudar você a ajudar o seu filho, a ajudar muitas vezes algum membro da sua família. É preciso ter total harmonia, inserir todas as pessoas dentro do convívio. Puxa o ar. Solta bem lentamente. Isso, muito bem. E agora, nesse momento, abra os olhos. Como você se sente? Comenta aqui embaixo, comenta aqui nos comentários como você está se sentindo, gente. Como que foi para você realizar esse exercício? É um exercício simples, você pode ir falando, pode até ir se sugestionando no presente. Estou me sentindo cada vez mais relaxado. Dando pequenos toquinhos, gente, olha isso, bem simples. Com os olhos fechados, respirando. Estou cada vez mais me sentindo leve, cada vez mais me sentindo no presente. Quando você se sugestiona, dando sugestões para você no presente, seu subconsciente começa a catar isso de uma maneira mais fácil e seu corpo vai entrando em homeostase. O que é homeostase? É equilíbrio. É o equilíbrio da sua mente com o seu corpo. Então você fica tranquilo,